Olá, bom dia a todos, boa tarde, boa noite quem está vendo esse vídeo agora, né? Eu sou o Jefferson Schultz, sou o apresentador do canal Expressão em Debate e tenho aqui ao meu lado um empresário itajaiense, né? O Felipe Nunes. Seja bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Jeff, por nos receber nesse canal e estar dando a oportunidade de nós estarmos expondo um pouco sobre o nosso dia a dia e as nossas rotinas do ramo empresarial de logística. Isso, ele representa a empresa FN Transportes, né, aqui na cidade de Itajaí, e eu vou fazer algumas perguntas inteligentes, eu imagino que sim, né, sobre a área de atuação dele e a representação na cidade de Itajaí, né. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui, eu espero que sejam perguntas que possam, de certa forma, ajudar você a entender a nossa realidade hoje, né. Eu queria saber o seguinte, a nossa primeira pergunta, né, como é que você avalia, né, o atual cenário no mercado de logística, na logística em Itajaí, que é a tua área, né? Certo. Hoje é um ramo altamente competitivo, com empresas muito bem elaboradas, estruturadas, e é um ramo que cada vez vai afunilando na questão da melhor qualidade de serviço que nós temos que prestar ao cliente final. Só que é um ramo que não é para qualquer um, é para quem realmente está disposto a se entregar para cada cliente, para cada operação. E hoje para nós é o melhor cenário possível, porque nós estamos na maior retroárea do Brasil e eu acredito que a nossa cidade tem muito a oferecer para quem quer importar, exportar ou transitar com as suas mercadorias por aqui. Certo. Continuando, né, sobre a entrevista, eu queria saber o seguinte: quais são os maiores desafios que a tua empresa enfrenta, tá, na área de logística aqui em Itajaí? Bom, eu acredito que acho que um dos maiores desafios que nós temos hoje para a questão do transporte é trânsito nas BRs. Os preços hoje estão cada vez mais competitivos, então certo. A questão de valor hoje de mercado está cada vez mais acirrado, cada centavo, cada real é bem disputado. Então nós oferecemos sempre o melhor serviço possível para o cliente, para que essa diferença de preço não seja tão levada em consideração, para a gente conseguir enfrentar esse desafio que a gente vê que é uma etapa muito complicada e por ter muita demanda, muitas empresas que oferecem serviço, o custo ainda sempre é um grande problema para o nosso setor. Certo. E o custo está atrelado geralmente ao que é? O valor de pedágio, custo do frete em relação a pagar, por exemplo, o caminhoneiro? Pode falar um pouquinho sobre isso? Claro, geralmente o nosso custo é muito atrelado ao valor do autônomo, que nós falamos que é o valor do terceiro. Certo. Quando o valor do terceiro ele aumenta, isso aumenta o nosso custo e automaticamente aumenta o frete para o cliente. Como aumenta o frete para o cliente, nós temos que trabalhar ali dentro de um custo possível, dentro de uma razão, para que esse custo não fique alto para o cliente e a gente tente oferecer um bom serviço para ele, mesmo com esse custo baixo. Certo. Então esse é um desafio que eu vejo para os próximos anos do nosso setor, certo. Que a gente está sempre atrelado a esse custo, o custo terceiro, e aí tem, claro, outros custos como diesel, pedágio, tempo de espera. Agora tem a questão da nova legislação do caminhoneiro que está para entrar em vigor, certo. sobre a questão de pausas do motorista, que ele tem que ficar lá aguardando. Quantas horas mesmo? Se eu não me engano, são 11 horas. 11 horas, né? Aguardando. Isso é bom, na tua opinião, essa mudança na lei sobre os motoristas que vai entrar agora em vigor, né? Em agosto, se não me engano, né? Agora já estamos no dia 1º. Eu acredito que seria bom se nós tivéssemos infraestrutura no país, desse para ofertar para o motorista que fica na estrada, para que ele conseguisse ter um pouco de conforto e ter uma pausa, um lugar seguro para ele ficar. Certo. Infelizmente a gente não tem, né? Não tem sinal, não tem lugar para ele parar. Certo. Então assim, ele vai acabar tendo que ser obrigado a parar e vai correr um risco na estrada. Sim, e essa lei, ela deixa o valor do frete mais alto ou mais baixo, na tua opinião? Então, alguns
alguns pesquisadores e pessoas, analistas do mercado, acreditam que isso pode aumentar o frete final para o cliente entre 30% a 40%. Só por causa dessa medida dessa lei. Então acredito que isso é uma lei que tem que ser debatida, conversada mais sobre as questões sindicais, as questões de associação do transporte, isso a nível nacional. Isso é algo que impacta e muito no nosso dia a dia. Hoje a gente sabe que tem que ser feito melhor para o motorista, o autônomo, o motorista de frota, só que nós acreditamos também que isso tem que ser debatido para que chegue no senso comum, que todo mundo consiga se beneficiar disso. Certo. Hoje eu vejo que isso é um grande desafio para o nosso setor. Certo. Você comentou agora sobre a questão do impacto, né? Você considera o porto de Itajaí um porto falido? Bom, hoje olhando o atual cenário, o porto está num caos total. Eu acho que para mim ele já está falido. Mas como ele está falido, foi talvez por algumas atitudes que aconteceram há tempos atrás, que poderiam ter evitado o que está o porto hoje, a situação do porto hoje. Certo. E a falência do porto de Itajaí, o que ela impacta, por exemplo, de forma direta ou indireta, o ramo de logística na cidade de Itajaí e na tua empresa? Certo. A questão do porto de Itajaí sempre é um marco de concorrência do mercado. Quando nós temos hoje o porto de Itajaí operando, aí nós temos hoje o porto de Itajaí operando e do outro lado do rio nós temos a Portonave, que é Navegantes. Ou seja, para quem não sabe, né, só para cortar ele um pouquinho, existe na cidade de Itajaí o rio, Itajaí-Açu, né? De um lado existe o porto de Navegantes, que é um porto privado, e do lado de Itajaí é um porto público, que é o porto de Itajaí, né? E o porto de Itajaí, a gente está conversando sobre esse assunto porque ele não está mais funcionando desde dezembro de 2022. Dezembro de 2022 ele parou, as portas fecharam. Aí continua a tua questão. Não, e como a gente tem essa concorrência de Portonave e Porto de Itajaí, assim nós conseguimos, com o Porto de Itajaí operando, reduziu um pouco a questão do custo que o cliente paga de armazenagem, taxa, porque tem concorrência entre os dois. Certo. Nós conseguimos trazer um pouco mais de linhas que hoje estão operando por Itapoá. Isso ajuda no ramo de transporte e logística. Sim. Aqui de Itajaí. Agora a questão de volume de cargas melhora muito, porque trazendo essas linhas aqui para Itajaí, vai ter mais oferta de serviço para... Eu entendi. Aí, muito bem, pelo que estou entendendo, você está utilizando a estratégia de Itapoá para conseguir a empresa, de certa forma, conseguir realizar o serviço de logística e Navegantes, certo? Isso, hoje. E isso aumenta, na tua opinião, o valor do frete, o valor e o lucro da empresa também? Ou diminui o lucro, por exemplo, ou não? Na verdade é o seguinte, hoje operar por Itapoá e operar por Navegante não aumenta o custo para o cliente, só que aumenta o nosso custo interno, porque nós temos que deslocar equipes para fazer essa operação em Navegantes, essa operação em Itapoá. Então, para o cliente final não altera esse valor, porque está dentro do preço do mercado. Ou seja, o ônus, a empresa no caso absorve. Isso. Mas em quantos por cento? Aí vai variar muito de situação, qual é a rota que vai, tudo. Hoje não tem um percentual, mas aumenta muito a questão assim, por exemplo, tu tem que deslocar equipe para fazer esse controle, esse acompanhamento, que não precisaria para Itapoá, tem custos de terminais, de situações que são diversas, que acontecem no dia a dia nosso, e nos oneram muito para que a gente possa operar por Itapoá e Navegantes. Entendi. E essa situação pode fazer com que as empresas que trabalham com logística, transporte, de maneira geral, migrem daqui para Itapoá e Navegantes? E já vem acontecendo esse efeito. Muitas empresas hoje já abriram filiais, já se estruturaram muito bem em Itapoá, principalmente, que hoje é um polo muito grande de cargas. Sim. Então, eu acredito que isso já está acontecendo, derivado da questão do Porto de Itajaí não estar mais operando. Infelizmente, nós não conseguimos nem ver o cenário a curto ou médio prazo desse porto estar operando novamente. Médio prazo, a gente está falando o quê? 2 anos? 2 anos. Eu não vejo antes de 2025 esse porto estar ativo. Ou seja, e aí a gente vai até comentar agora sobre a linha do frango, né, que o Porto de Itajaí atuou, né, e hoje parece que não volta mais, não é verdade?
Não, tudo acho que no mercado é questão de negócios, de que o cliente entende como é melhor para ele. Se o Porto da gente estiver operando e tiver linhas marítimas que sejam atrativas para eles, não tem por que eles não voltarem. Hoje eles operam por outros portos, tudo bem. Qual porto que está hoje ali no Frango? Se não me engano, é Itapuá? Itapuá, a maioria hoje o fluxo maior hoje é Itapuá. Itapuá. Basicamente o que estava aqui na linha de Porto do Itajaí está indo para Itapuá, porque hoje está atrativo para o cliente na questão do custo do frete marítimo, na questão da armazenagem. Certo. Mas está atrativo. Agora só não está atrativo, eu vejo nesse cenário, para as empresas e transportadoras e pessoal que tem da retroárea de Itajaí hoje. Eu não vejo isso atrativo para nós. Está atrativo para quem já tem armazém em Itapuá, tem transportadora lá. Certo. Quem é da empresa de logística que já se instalou lá, já se antecipou, já teve essa visão de mercado e foi para lá. Isso, entendi. Bem, aí a gente está falando sobre o porto, né? De Itapuá, o porto de Itajaí. E eu queria saber o seguinte, né? Então, você aconselharia, por exemplo, o cara que trabalha na área de logística, investir nesse médio prazo, a gente está falando 2 anos, né? Você aconselharia ele expandir o negócio na cidade de Itajaí? Olha, todo negócio hoje tem risco. Certo. Hoje tu não consegue fazer dinheiro se tu não arriscar, se tu não buscar o melhor para a tua empresa. Sempre é atrativo investir na cidade de Itajaí, como eu já tinha mencionado antes. É a maior retroárea do país, onde a gente tem várias terminais de área secundária, vários terminais vazios, vários armazéns, temos uma gama muito enorme de empresas de logística. Certo. Então acredito que investir ainda na cidade é muito interessante, mesmo com essa situação toda do Porto de Itajaí, mas certo. Com graças a Deus a gente ainda tem a Portonave que está operando muito bem, graças a Deus. Se não fosse a Portonave, não sei nem como seria a nossa região hoje, não sei como ficaria. Acredito que viraria um caos, teria que ser migrado tudo para Itapuá. Certo. Então, eu acredito que Itajaí é muito atrativo ainda para investir na questão logística, porque realmente tem muita demanda de cargas e as empresas buscam e optam muito pela qualidade do serviço que nós podemos prestar aos clientes aqui em Itajaí. Entendi. E na área de logística, existe sazonalidade? Por exemplo, nessa época do ano eu consigo trabalhar mais ou menos, ou vende mais, ou um tipo de frete que é realizado ou não? Ou é o ano inteiro? É igual vender coco da Bahia? É legal essa pergunta, porque assim, nós vivemos sempre no altos e baixos. Mês que a gente tá sorrindo à toa porque tá indo bem, é mês que dá uma queda, então a gente sempre fica nesses altos e baixos. Para quem trabalha no ramo de comércio exterior, logística, a gente já está acostumado, já está adaptado a isso, porque não depende só da nossa energia, da nossa força. Sim. Depende muito de fatores externos. Às vezes se acontece alguma coisa na China, já trava tudo aqui. Se tem algum lockdown, aconteceu já, esse ano aconteceu alguns lockdowns lá na China, atrapalha diretamente na chegada da mercadoria que aqui ou saída. Aqui ficou normal, funcionando, né? Mas o lockdown lá da China, de certa forma, atrapalha a logística daqui. Aí o que acontece? Aí quando tem esses fatores externos, certo. Aí acaba funilando. Por exemplo assim, aí nesse mês que estava fraco, vai manter fraco, mas no próximo mês vai vir muitas cargas. Então, por isso que a gente sempre está acostumado a trabalhar com esses altos e baixos. E a gente sempre tem que estar preparado, tanto psicologicamente como infraestrutura, tudo alinhado, para quando chegar essas altas demandas, a gente conseguir atender todos os clientes da melhor forma possível. Entendi. Vamos falar agora sobre tarifas, tá? Tarifas alfandegárias, né? Elas aumentam de forma considerável, imagino, né? Na tua opinião, qual é o porto na nossa região que é mais barato e qual que é mais caro? Hoje, fazendo uma análise de mercado, o Porto de Itapuá hoje é o mais atrativo na questão das tarifas de armazenagem, custos, frete marítimo internacional. Só que nós temos que entender também que a Portonave, ela cobra um pouco mais, só que ela entrega um serviço muito melhor para os clientes. Ah, é? Ela entrega
ela consegue dar mais janelas para os clientes carregarem, as liberações acabam acontecendo de uma forma mais rápida. Sim. Isso é muito importante para o cliente que tem emergência de tirar uma carga quanto antes. Sim. Então assim, tu acaba pagando um pouco mais, só que a tua qualidade de serviço é elevada. E eles, em relação a Itajaí, né, quando ele estava no auge, funcionando, né, ele também foi muito bom em relação à entrega dos serviços, né? Como é que você avalia os serviços? Como é que você avalia como eram os serviços entregues pelo Porto Itajaí? Olha, eu sempre digo, eu sou suspeito em falar do Porto Itajaí porque eu já trabalhei por 4 anos lá dentro. Certo. Então eu tenho um certo acompanhamento lá dentro de como funcionava tudo. O Porto Itajaí trabalha com a mão de obra. Sempre trabalhou sindicato, estiva, tudo. Sim. Então são pessoas que se dedicam a vida ali para trabalhar dia a dia. E o serviço prestado é igual, competitivo como qualquer outro porto. Certo. Não deixa a desejar. Não deixa a desejar. Sempre o Porto de Itajaí já opera nesse modelo há vários anos. E as tarifas? As tarifas são mais baixas no mercado, sempre foram. Itajaí. Ela é mais flexível. Um cliente que precisava de um período mais estendido no primeiro período, ele conseguia essa taxa no Porto Itajaí. Sim. Então, eu acredito que o Porto Itajaí hoje ele é um porto mais flexível na questão de horários, na questão de tentar resolver algum problema. Claro. Então, assim, ele não tem uma qualidade igual a Porto Nave, mas ele compete com a Porto Nave de igual para igual. Entendi. Porque aí ele consegue oferecer outras coisas que a Porto Nave ou o Porto de Itapuã jamais vão oferecer, que é a flexibilidade, questão de extensão no primeiro período, Sim. de tentar ver e entender o que o cliente precisa para melhorar aquela operação dele. E aí, ligado a isso, nós temos, como eu digo, a mão de obra que é do órgão, né, que a gente fala, a estiva, claro. terrestre, tudo, que são pessoas que se dedicaram e dedicam até hoje uma vida para levar esse porto nas costas. Então, acredito que eles são importantes, que mais que tem críticas quanto a isso, eu acompanhava diariamente o trabalho deles. Sim. Ninguém quer ficar lá em cima de um container, em cima do navio, arriscando sua vida para fazer uma apiação do navio. Ninguém quer. Entendi. E me fala uma coisa, né? Vamos pensar em tarifas alfandegárias, impostos, né? Quantos por cento equivale isso ao custo do frete? Você consegue dar uma ideia? Assim, a questão de tarifas e impostos. Vai de acordo de cliente para cliente. Nós não temos como precificar isso porque nós temos o nosso custo, é passado ao cliente, e aí vai depender do valor da mercadoria de cada cliente para isso representar em percentual. Porque tem cliente que traz um container com 1 milhão, tem cliente que traz container com 80 mil. Então, não tem como avaliar isso em percentual, porque vai depender muito do valor de cada mercadoria. Esses dias a gente tirou um container, apenas uma unidade, era 5 milhões. 5 milhões. Então, o percentual em cima de 5 milhões de uma carga de 80 mil, que a gente já tirou esses dias agora também, sim. Não tem como precificar. Entendi. E para você garantir, né, a qualidade dos serviços, né? Quais são os desafios que você vê para os próximos anos? Quais são os desafios que você pode encarar, né? E pensar assim, não, eu tenho um desafio onde eu tenho que garantir a eficiência e efetividade do meu trabalho, né? Como garantir isso? Eu acredito que hoje a gente vive num tempo de incerteza. Nós não conseguimos ver algumas medidas através dos governos para que a gente consiga investir mais pesado a longo prazo. Então a gente está hoje, a gente fala pisando em ovos, a gente está com calma, estamos avaliando o mercado, avaliando como que vai ser o mercado daqui, como ele vai se comportar daqui um tempo. Certo. Então o que a gente vai ter que enfrentar esse desafio agora? É sempre tendo mais concorrência, é natural, sim, isso é natural. Então eu sempre tenho uma coisa comigo que da dificuldade nós temos que ver a oportunidade. Sim. Então, se tu tem bastante concorrente, então tu não vai fazer um serviço igual para todo mundo. Tu tens que fazer algo diferenciado. Claro. Tu tens que fazer algo melhor para o teu cliente. Tu tens que entregar mais para ele. E quando tu entrega mais para ele, os desafios acabam sendo oportunidades para tu vender mais, para tu conseguir entregar mais para o cliente. Entendi. Bem, continuando aqui a entrevista, né?
Eu queria saber de você, Felipe, né, quais são as parcerias estratégicas que a empresa estabelece para fortalecer sua posição no mercado? Bom, hoje a FN trabalha com clientes há 10, 11, 9 anos. Nós se mantemos no mercado robustos porque nós trabalhamos com clientes que são realmente parceiros da empresa. Nós trabalhamos no ganha-ganha. O cliente tem que ganhar com o nosso serviço e nós também temos que ganhar, porque isso nos oportuniza a investir mais na nossa infraestrutura, na questão de segurança da carga, na questão do serviço que nós entregamos para o cliente. Então eu acredito que... Repete, então vamos começar de volta, tá? Então, continuando aqui com a nossa entrevista, né? Vou fazer mais algumas perguntas. Eu queria saber o seguinte sobre a questão de parcerias, né? A empresa deve ter provavelmente parceiros, né? E eu queria saber quais são as estratégias, tá, que a empresa estabeleceu para fortalecer sua posição dentro do mercado. A FN hoje, ela, graças a Deus, ela vem crescendo nos últimos 2 anos, pós-pandemia praticamente. Certo. E nós vemos cada vez mais tendo essa proximidade com os clientes, mostrando que nós fizemos um serviço melhor que os outros. Sim. Porque acredito que essa parceria é muito importante para o crescimento de ambos. Eu sempre falo, quando eu estou conversando informal com alguns amigos do setor, eu sempre falo, aquele cliente que tem um container ou uma carga é tão importante quanto aquele que tem 85 containers por mês. Porque eu já trabalhei com um cliente que tirava um container por mês, certo, e hoje tira 100. Como já trabalhei com um cliente que operava com 80, hoje eu opero com 3, 4. Então, assim, nós temos que entender que para ter uma parceria ideal com qualquer cliente, é essa questão de proximidade, de network, de mostrar como ele é importante. A gente nunca pode menosprezar nenhum cliente, porque muita gente não sabe como é difícil importar hoje ou exportar. Isso é um mecanismo de várias barreiras, várias burocracias. Então, se o cliente tem um container só, dê atenção, porque isso é importante para ele. Sim. É importante, é dificultoso ele trazer tudo isso daí. E eu sempre falo, todo importador e todo exportador para mim é um herói, porque eles vão lá e fazem tudo isso acontecer para que nós possamos prestar esse serviço para eles. Entendi. Então, eu acho que isso é legal dessa parceria entre o cliente e as empresas de logística. Entendi. Vamos fazer uma outra pergunta em relação aos riscos de uma empresa como a empresa de logística pode quebrar, né? Queria saber de você o seguinte, né? Quais são os riscos do mercado, né? O que o mercado pode sinalizar que pode fazer com que, por exemplo, a área de logística sofresse muito ou quebrasse, por exemplo? Eu acredito que para o mercado em si, no segmento logístico, ter uma queda ou acontecer um quebra-quebra, seria muito a questão do volume de mercadorias. Então, se nós tivéssemos hoje o governo federal, um exemplo, né? O governo federal, sim, aumenta a alíquota em 500% e meio que fica quase que impossível importar, ou taxa de exportação. Vai impactar diretamente em tudo. Certo. Pode acontecer uma questão de segurar tudo e não ter carga. Se não tiver carga, é um problema, porque certo, nós vamos estar com caminhões parados no parque, sim, vamos estar com o pessoal parado no escritório, sim, e aí isso pode acontecer. Esse é um dos riscos. E outro dos riscos que pode afetar diretamente a empresa, certo, é falhas, que eu sempre falo, falhas operacionais. Hoje nós temos a questão de gerenciamento de risco, consulta de análise de perfil do motorista. Sim. Se uma carga acontecer alguma fatalidade de uma perda, de ter um furto ou acidente, e não tiver feito todo esse trâmite, individualmente aquela empresa pode sofrer, pode vir a quebrar, pode vir a ter um problema por não cuidar desses detalhes. Eu acho que é um dos mais importantes hoje para quem trabalha no transporte, é cuidar da segurança da carga do cliente. Mas não é só cuidar de mandando mensagem para o motorista, conversando com ele, não, tem que cuidar dessas questões da pólice, seguir sempre a risca isso, porque isso pode ter um problema individualmente na empresa. Entendi perfeitamente, né? Então, a gente está falando sobre os riscos da empresa, né, que são esses basicamente, né? Vamos falar sobre a questão do Brasil, né? Esses riscos, por exemplo, a nível econômico, tem a ver com déficit primário
na tua opinião, e sobre valor do dólar, implementando uma outra pergunta, o valor do dólar que está hoje, né? Hoje está 4,70 mais ou menos. 4,70, ele influencia na exportação, ele, por exemplo, faz com que a logística trabalhe mais ou menos. Como é que você vê, né, essa questão de déficit primário que estamos enfrentando hoje com o dólar a 4,70? Isso ele diminui a quantidade de importação e exportação? Bom, eu, como trabalho muito na área comercial, eu sempre estou debatendo isso com os clientes quando eu vou a São Paulo, vou em várias visitas, mas muitos clientes chegam para mim e falam assim, hoje o que impacta diretamente o nosso volume de mercadoria não é o valor do dólar em si, e sim a frequência que ele vai estar. Então, se ele tiver 4,70 e se manter 4,70 por um bom período, para eles é interessante. O que não pode é assim, tá 4,70 hoje, daqui 3 dias está 5,20, daqui a pouco voltar para 4,80. Isso dá um reboliço muito grande no ramo de importação e exportação. Então, o interessante hoje é manter essa frequência. Quando manter essa frequência, aí o cliente consegue ter segurança de fechamento de negócio, de fechamento de câmbio, tudo, para que ele consiga trabalhar e fechar seu custo final, planejar todos esses custos e entregar isso da melhor forma possível. Certo. E o déficit primário não tem nada a ver com isso, então? Acredito que não. Acredito que o déficit primário é mais uma questão de especulação de mercado, tudo. O que afeta diretamente o ramo de importação e exportação é essa oscilação do dólar. Se tiver uma frequência legal, sim, é tranquilo. E a última pergunta, né, que eu gostaria de fazer é o seguinte, né, a pessoa que quer, né, ingressar nessa área, quer montar uma empresa na área de logística, né, qual o conselho que você daria para quem está querendo montar uma empresa nessa área? Olha, eu acredito que o investimento hoje para abrir uma empresa no ramo de logística não é alto, só que o investimento de dinheiro, só que o investimento de corpo, de entrega, de tesão, falando da palavra bem, pela área, tem que ter. Senão tu vai desanimar muito rápido, porque a gente vai debater com todos esses desafios que a gente vem conversando agora. São muitos desafios que o setor enfrenta. Então, hoje é muito tranquilo de trabalhar no ramo da logística. É algo que tem mercado para todo mundo, graças a Deus, mas tem que entender que não é só colocar um dinheiro ali e ter a empresa aberta. Não. A gente está falando de quanto, mais ou menos? Hoje, para abrir eu acredito que abrir para uma empresa razoável de logística, tem que ter um investimento inicial de uns 250 mil. 250 mil. Porque vou dar um exemplo de uma empresa de transporte. Certo. Para ela ficar aberta hoje, ela está operando no mercado, em tese, para seguir a legislação, ela é obrigada a ter um caminhão na frota, pelo menos. Pelo menos. Pelo menos um. Mas não é qualquer tipo de caminhão? Não, pode ser qualquer tipo de caminhão placa vermelha. Se ele tiver um caminhão na frota, ele consegue abrir o seu CNPJ tranquilamente. Certo. E assim ele consegue colocar na NTT e ter sua NTT, porque tu é obrigado hoje para operar com a NTT, que é uma autorização da... E sem a NTT, para quem não sabe, né, é uma documentação que é exigida para quem é dono de caminhão ou tem frota. Então não consegue ter uma empresa de logística se não tiver um caminhão, certo? Isso. Aí tem alguma questão que eles fazem com o dado, mas o ideal hoje é começar com o pé direito, já tendo um caminhão de frota, pelo menos para abrir sua empresa. Qualquer tipo de caminhão, por exemplo, até caminhão. Pode ser uma van, pode ser velho, pode ser qualquer tipo. Só que o caminhão tem que ser um caminhão para colocar na NTT da empresa. Pronto. Ele não precisa nem estar, digamos assim, diretamente rodando, mas ele tem que estar registrado. Isso, tem que estar registrado, tudo certinho, a documentação tudo em dia para conseguir operar. Entendi. Bem, eu acho que ficou mais ou menos claro, né, o teu ramo de atividade, né, os desafios da nossa região também. Tá? Eu espero que possa ter atingido você que está tentando montar sua empresa na área, né, que possa te dar uma claridade sobre isso. Eu quero agradecer por você ter ficado até agora nessa entrevista. Peço que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, tá? E gratidão por tudo, por compartilhar o vídeo também, tá? Obrigado, Felipe, tá? Sucesso por aqui. E eu que agradeço, meu irmão. A gente conversa, tá? Um abraço, pessoal. Tudo bom com vocês aí?
esse é um debate, né? Aqui com o Jefferson Cruz. E aqui eu estou falando com o Felipe Nunes. Seja bem-vindo, Felipe.